vamos para mais uma aula. A aula agora vai ser de história. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as religiões e as organizações políticas. Vocês sabiam que elas nem sempre foram iguais? Antigamente, as religiões não eram as mesmas que nós temos hoje em dia. Vocês sabiam disso? Além de prestar atenção nessa minha explicação, que será essencial para a aula de amanhã, façam também a leitura das páginas 180 a 182 da apostila de História. Ela será essencial para a nossa aula de amanhã. Lembrem-se de anotar todas as dúvidas na agenda de vocês e amanhã, em nossa aula, nós conversaremos sobre todas elas, tá bom? Então, fiquem atentos e preste atenção no que vem por aí. Então, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos trabalhar sobre as religiões, tá? As religiões e as organizações políticas, elas são iguais em todas as épocas? Será? Pensa um pouquinho. O que vocês acham? Vocês se recordam que nós vimos na nossa aula online a figura de abertura da nossa unidade. Lá mostrava uma imagem com várias pessoas diferentes. E nós discutimos, né, tivemos uma conversa e nós falamos, né, percebemos que essas pessoas elas são diferentes em várias coisas, tanto nas características, né, físicas, como na sua cultura. E isso inclui a sua religião, a religião de cada um deles. Outra coisa que nós conversamos na nossa aula online foi falando sobre o Dia Mundial das Religiões. Lembra? Dia 21 de janeiro é considerado o Dia Mundial da Religião e esse dia ele tem como objetivo incentivar a convivência e a tolerância religiosa entre as pessoas. Ninguém precisa seguir a mesma religião que a minha, mas nós devemos respeitar a escolha de cada um. Vocês já pensaram nesse mundão que existe? Quantas religiões diferentes existem? Existem religiões que nós nunca nem ouvimos falar. Mas não é por isso que eu vou achar que aquela religião é errada e que eu vou desrespeitar as pessoas que nela acreditam. Eu vou citar para vocês algumas dessas religiões que são as mais conhecidas hoje em dia, tá? Eu estou falando em relação ao mundo e não apenas em relação ao Brasil. Então pode ser que eu não cite aqui a sua religião, tá bom? Mas eu vou citar algumas religiões do mundo. Então, nós temos no mundo o cristianismo, o islamismo, hinduísmo, judaísmo, espiritismo, o budismo. E cada religião dessa pode ser dividida em outras vertentes diferentes, em outras religiões vindas, tá? Baseadas em cada uma delas. Então, a quantidade de religiões espalhada pelo mundo é muito vasta, tá bom? As práticas religiosas e os seres humanos. Nós vemos já desde as antiguidades, desde a época da pré-história, as práticas religiosas estavam presentes. Para muitos historiadores, para muitos arqueólogos, as pinturas rupestres faziam parte de alguma cerimônia religiosa, tá? Por que eles tiveram essa dedução? Para eles, esses desenhos eram uma cerimônia religiosa que garantia e favorecia a sobrevivência dos grupos. Eles estavam... Outro vestígio de religiões já desde a pré-história são os sepultamentos. Muitos desses sepultamentos, eles tinham traços de alguma crença, tá? Muitos deles eram enterrados com alguma riqueza, alguns alimentos, porque eles acreditavam que eles estavam agradando aos deuses e abrindo assim as portas para que eles entrassem no mundo dos mortos. Outra questão religiosa eram as figuras femininas registradas através das estátuas. Temos aqui para exemplificar para vocês algumas imagens. As pinturas rupestres, aqui ó, mostra como se eles estivessem oferecendo algo aos deuses. Umas esculturas que estão
representando, reconstituindo o momento de um sepultamento. E aqui tem as estátuas com representações de deusas femininas. Você já se perguntou alguma vez de onde surgiu o tema religião? O tema religião vem do latim religio. Isso simboliza um conjunto de regras e práticas desenvolvido por um grupo de pessoas. Ainda hoje, a palavra religião pode ter essa mesma definição, visto que hoje em dia as religiões que nós conhecemos são grupos de pessoas, né? São conjuntos de pessoas que praticam e orientam os outros, seguidos e são seguidos por inúmeros fiéis, inúmeros seguidores em todo o mundo. No decorrer da história, muitos povos, como os egípcios, hebreus, mesopotâmicos, gregos e romanos, desenvolveram algumas práticas religiosas, cada uma com características próprias, tá? E tudo isso estava relacionado ao tipo de vida que eles levavam, as suas culturas, tá? Como as suas políticas, as suas artes, as suas ciências, o mundo em que eles trabalhavam. Cada um desenvolveu sua religião própria, baseada no seu modo de vida. Nessa unidade, o que nós vamos trabalhar? A forma como o desenvolvimento das religiões foram interferindo no dia a dia das pessoas, tanto em suas atividades voltadas para a política, para a arte, para a ciência e para o trabalho. Não se esqueçam de anotar todas as dúvidas que vocês tiverem na página da agenda, tá bom? Espero por vocês amanhã na nossa aula online, que começará às 10 horas. Leiam as páginas da apostila, que é muito importante para a participação da aula, tá bom? Até lá, um beijinho, tchau, tchau!